Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, amém? Quero novamente expressar a minha alegria de estar com os irmãos nesta manhã, de maneira muito especial, quando a gente celebra aí 99 anos da história da Igreja Batista da Capunga. Quero agradecer aos irmãos pelo acolhimento de ontem pela manhã, maravilhoso ver a pastorada aqui, né? Tivemos um diálogo muito especial entre a Convenção Batista Brasileira e os pastores do estado de Pernambuco. Quero agradecer também o pastor Marcos, sua esposa, sua família pelo acolhimento, todo o colégio pastoral desta igreja que tem sido muito bondoso para comigo. Dizer que nós, como convenção, estamos vivendo um momento também desafiador. Não fazia ideia que seria eleito presidente da Convenção Batista Brasileira. Quando me vi presidente da Convenção Batista Brasileira, na manhã daquele dia, uma senhora, no café da manhã, no hotel em que nós estávamos, ela disse assim: pastor Ilquias, nós precisávamos atrair a juventude para o trabalho denominacional. Eu frequento convenção há mais de 30 anos. São sempre os mesmos rostinhos. O que é que nós poderíamos fazer para atrair a juventude? Falei: olha, irmã, eu não sei, mas hoje vai ter eleição. Quando o presidente for eleito, a gente conversa com o presidente para saber o que é que a gente pode fazer para atrair a juventude. E eu fui para lá, na esperança de ser eleito o terceiro vice-presidente, porque não é fácil. É uma concorrência enorme. Dos 14 mil pastores que nós temos no Brasil, todos gostariam de fazer parte daquela mesa, ou quase todos. E eu jamais imaginaria que eu seria eleito presidente, porque não era minha pretensão. E, de repente, eu me vi presidente. Eu me lembrei da conversa do café da manhã. E, na hora da posse, eu fiz um pedido para que os jovens que estavam naquele auditório, um auditório de 1.500 pessoas, se colocassem em pé. E fiquei surpreso de ver ali um número de quase 200 jovens. E compartilhei com o auditório a palavra daquela irmã no café da manhã. E aí acabei fazendo um discurso assim de improviso, que nós gostaríamos da Assembleia, que vai acontecer em Recife, termos uma presença marcante de jovens. O espaço é maravilhoso. Geraldão, e agora climatizado, reformado. Parece-me que as cadeiras até, algumas acolchoadas. Como fazer para levar a juventude para aquele lugar? E, coincidentemente, irmãos, o meu primeiro vice-presidente, pastor Michel Piragini, de 37 anos, pastor dos jovens da Primeira Igreja Batista de Curitiba, ele reúne só no sábado mais de 3.000 jovens ali. Terceiro vice-presidente, pastor Rafael Abdala, um jovem de 27 anos, pregador extraordinário. Estará aqui. Olha, o vinho melhor vai ficar para o final, né? Rafael Abdala, um pregador extraordinário, 27 anos, menino de Deus. E dessa diretoria, nós temos 8, 6 nunca tiveram na mesa diretora. E aí o Michel ficou comigo no quarto na reunião do conselho que tivemos agora 2 meses atrás. E ele disse assim: pastor, eu não sei, o nosso desafio é grande. Eu falei: é verdade, Michel. Disse: olha, eu nem queria fazer parte desse negócio de convenção, porque eu não gosto muito disso não, pastor. Mas quando indicaram o meu nome, eu estava chegando do almoço, e eu ia lá na frente para declinar. Declinar e dizer que não aceita concorrer. Mas quando eu ia, o pai falou assim: deixa ver, filho, como vai ficar.
E ele, como um bom filho, obedeceu o pai, achava que não ia ser eleito, foi eleito o primeiro vice-presidente. Disse: agora o senhor quer levar jovens para a convenção, pastor? Mas é difícil, porque o formato é tudo que afasta a juventude. O formato de convenção que a gente tem é um negócio chato, porque fica discutindo vírgula de regimento interno, de estatuto, questão de ordem, essa coisa toda que o jovem de hoje não está nem aí para isso. E ainda tem aquela mesa lá, e a mesa, os presidentes ficam sentados à mesa, aquilo cria uma barreira entre a juventude e a convenção. Então, Michel, não tem problema, eu vou tirar a mesa. E pode tirar a mesa? Falei, eu sou o presidente, vou tirar a mesa. Vou deixar a mesa só na hora dos debates que a gente precisa, de apoio. Isso é outra coisa, pastor, a gente tem uma mensagem maravilhosa, um louvor gostoso, de repente vem com aquela leitura de ata, ordem do dia, relatório disso, quebra toda a espiritualidade do momento. Falei, então tá bom. Eu vou tirar todo o momento deliberativo das manhãs e da noite, ficaremos apenas à tarde. De manhã serão celebrativas, adoração e palavra de edificação. E pode, pastor? Eu falei, pode. Ele disse, pastor, estou começando a gostar desse negócio. Eu estou contando isso, irmãos, porque nós temos um desafio muito grande de continuar proclamando o reino de Deus no nosso tempo. Me alegra saber a história dessa igreja. Fiz parte da história dessa igreja. Aqui cheguei em 77. Frequentei aqui, participei desde o pastor Manfredo Grelet. Era amigo da filha dele, Karina, se não me engano. E acompanhei a chegada do pastor Guimarães. Acompanhei o período do pastor Ney, e agora estou aqui com vocês no período do pastor Marcos. Sei da importância desta agência do reino de Deus na face da terra, porque às vezes a gente não pensa no alcance de uma atividade, de uma atitude. Eu vi a criançada aqui louvando a Deus, e vi ali, estava cheio de gente ali, agora está vazio, mas vi uma mãe chorando emocionada. Vi os celulares aí tudo registrando esse momento extraordinário. Quantas pessoas começaram aqui como criança e estão servindo no Brasil e fora do Brasil, sendo instrumento de Deus na proclamação do Evangelho do Reino de Cristo Jesus. É uma igreja referência na cidade, no estado, no Brasil, mas mais do que isso, precisamos entender que esta igreja é uma agência do reino de Deus. E como agência do reino de Deus, nós precisamos alcançar todas as gerações. Essa juventude, esses meninos lindos, louvando a Deus, e a oração do pastor, que oração emocionante, que eles sejam mais crentes do que nós, mais consagrados do que nós, mais fiéis, mais tementes a Deus do que nós. Nós começamos a pensar de que maneira nós podemos acolher e incluir a nova geração em um contexto onde a palavra de Deus é pregada, onde a adoração verdadeira e sincera acontece. Esses meninos, eles são missionários. Na minha igreja, recentemente, uma criancinha de 7 anos veio e disse, pastor, eu trouxe a minha amiguinha, que eu estou falando de Jesus no colégio. E veio apresentar para mim. Eu fiquei feliz com aquilo. Ela fala do amor de Jesus no colégio. Às vezes nós somos excludentes, porque a gente se acostuma a fazer as coisas do nosso jeito e às vezes fazemos para nós mesmos. Eu amo aquele momento chato da assembleia, de discutir, questão de ordem, aquela baboseira toda. Eu amo aquilo. Desculpe o termo baboseira. Tem gente aqui que já não vai gostar.
Mas eu gosto daquilo, mas essa geração nova não gosta disso. E eu gosto muito de uma frase atribuída a Philippe Melanchthon, que diz que os cristãos precisam ter unidade no essencial, tolerância no duvidoso e amor em tudo. Em alguns momentos, nós somos intolerantes, falta-nos amor, e às vezes a gente está brigando por coisas periféricas e não essenciais. Então nós tomamos essa decisão para incluir a juventude. Eu estou vendo muitos jovens aqui, gostaria de vê-los na Assembleia da Convenção, participando inclusive, elegendo, sendo eleito, dando a sua contribuição para o nosso tempo. Eu tenho visto o planejamento estratégico dos irmãos. E no planejamento estratégico dos irmãos, os irmãos apresentam aqui 100 anos seguindo os passos de Cristo. Esse planejamento aprovado no ano passado trouxe algumas coisas lindas que eu gostei demais. A missão da Igreja Batista Capunga é fazer discípulos de Jesus para gerar transformação de vidas. Transformação de vidas. Quais vidas? Todas as vidas. Eu fiquei emocionado e tirei uma foto bonita aqui do neto de quem plantou o Trabalho Batista no Paraná. Quando eu soube que ele era neto do Oliver, pastor Bruce Oliver, eu falei, eu tenho que registrar esse momento. A Convenção Batista Paranaense completou recentemente 115 anos de organização. Para mim foi emocionante tirar foto com um homem lúcido de 90 e poucos anos, uma lucidez extraordinária. Nós precisamos fazer discípulos de Jesus para a transformação de todas as vidas. E a visão de vocês é implementar um processo de discipulado para unir a igreja no cumprimento da missão. E ontem um pastor aqui fez um pronunciamento lindo, se sentindo feliz em fazer discípulos. E aí alguns valores são apresentados aqui, valores que nos estimulam a termos um relacionamento com Deus efetivo, verdadeiro, onde o discipulado seja uma realidade, a pregação bíblica. Hoje, em muitos púlpitos se prega psicologia, sociologia, filosofia, ideologias, e em muitos púlpitos a Bíblia não é lida e nem pregada. Gostei disso aqui, achei maravilhoso. Valores em relação às pessoas, em relação ao amor ao próximo, valorizar a pessoa. E eu digo sempre na minha igreja que as pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que os processos. As pessoas são mais importantes do que o tradicionalismo. Por isso que a gente vai mudar alguma coisa na convenção. Alguns não vão gostar, e eu sei que eu vou ser criticado. Eu já falei para o Lincoln, que está coordenando a comissão, falei, Lincoln, a gente vai botar a mesa apenas no período da tarde. De manhã e de noite não terá mesa. Eu disse, sim, senhor presidente. Eu aprendi desde pequenininho, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se eu posso mandar, eu vou tentar ver se eu mando. Mas por que isso, irmãos? Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas, do que os processos. Dentro do planejamento de vocês, há um destaque para a família e as novas gerações. E eu vou ler porque eu achei interessante. Valorizamos a família como lugar onde o Evangelho é vivido. Se não vivermos o Evangelho na família, não alcançaremos as novas gerações. E a família tem um papel crucial na formação das novas gerações. Os valores em relação à igreja, integrar. A integridade como valor. Valorizamos a integridade como
os primeiros imitadores de Cristo por meio da prática da ética cristã, que está tão desgastada. Alguns valores da ética cristã, como a verdade, a integridade, a honestidade, o cumprimento da palavra. Em relação ao serviço, valorizamos o serviço como expressão da vida em Cristo para servir ao próximo e à comunidade. E aí vocês criaram uma estratégia, né? Conectar, discipular e servir. Conectar e cuidar das pessoas. Observe que a palavra pessoa está de novo aqui. Discipular, servir como discípulos frutíferos. Eu preciso de frutificar. Sabe, tem uma coisa que acontece com a gente que deixa a gente meio bobo. Tinha uma irmã aqui chorando, vendo aqui. Eu acredito que essa irmã seja a mãe de uma criança que estava aqui. Imagino que seja a avó. Não conheço ela, não sei nem onde ela está. Porque depois que eu virei avô, gente, não tem nada melhor do que ser avô. Não sei por que Deus não pula, a gente já nasce direto avô. Vocês não fazem ideia da transformação, da metamorfose que acontece quando... Não sei se é porque eu sou avô da primeira netinha. E quando... você vai ser avô. Tá bom. Olha, aí minha esposa começou a comprar um enxoval, aquela coisa toda, e para mim está tudo legal. Aí vamos para a maternidade, está tudo legal, vamos para a maternidade, pega da maternidade, volta para casa. Quando chega em casa que a nora diz assim, quer segurar ela um pouquinho? Eu vou. Falei, quero. Ela abriu o olhinho, olhou nos meus olhos, gente, mudou. Eu virei um bobão, e ainda hoje sou um bobão babão. E eu olho para isso, vejo exatamente as gerações que precisam serem acolhidas, e nós queremos ser frutíferos, queremos ter filhos, queremos ter netos, mas será que nós estamos sendo frutíferos no reino de Deus? Quem é que é seu filho na fé? Seu neto na fé? A gente quer produzir. Quando chega na idade dos 40 até os 50 e 60, a gente está no auge da produção intelectual, na produção daquilo que a gente faz, e a gente começa a perceber que o declínio está chegando e a gente corre. Depois chega à conclusão que agora só nos resta andar devagar, porque já tivemos pressa, e agora é andar devagar. Por isso o nosso tema nessa manhã vai ser proclamando o reino de Deus. Proclamando o reino de Deus, lá em Juízes, capítulo 6, tem uma frase que eu gosto demais, diz assim, o Senhor é contigo, vai nessa tua força, ó homem valente. Me parece que nesta frase há o reconhecimento de algo precioso que eu já tenho, mas que de alguma forma preciso ser incentivado a botar para fora essa preciosidade, porque todos nós queremos ser usados poderosamente por Deus. E precisamos estar preparados quando esse momento chegar. Por isso eu pretendo apresentar 4 respostas a uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: do que precisamos para continuar proclamando o reino de Deus nesse tempo? Do que eu e você, do que nós precisamos para continuar proclamando o reino de Deus neste tempo? São 99 anos de proclamação como instituição, como igreja, como organismo vivo. Mas também é um desafio para mim e para você, quando individualmente eu me sinto parte desse corpo. Logo, eu também preciso proclamar o reino de Deus. E o que é que nós precisamos? Talvez o texto de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 16, que diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofa,
que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uva, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro valente. Eu não sei se você já recebeu a visita do anjo do Senhor. Eu me lembro, pastor Marcos, que meu pai era pastor em uma cidade do interior do Pernambuco, chamado Aliança. E nós morávamos na casa pastoral. Um dia eu chego do colégio, à noite, tinha um senhor, um jovem senhor, bonito, cabelo preto, um semblante assim, a cor marrom provocante, parecida com a minha. E quando eu entro naquele lugar, minha mãe apresenta aquele senhor: olha, ele está de viagem, um viajante, vai dormir conosco hoje. E ele não falava, ele era mudo. E tudo o que a gente perguntava, ele respondia escrevendo. E aquele homem tinha um cheiro diferente. Um cheiro que não era cheiro de perfume. E nós morávamos numa casa, lá em casa, eu falei pela manhã, éramos 6 filhos, né? A gente dormia em beliche. Aquele homem dormiu embaixo de mim, no beliche. No outro dia, quando eu acordei, o homem tinha ido embora. E eu não sei porquê, eu achava que aquele homem era um anjo. Eu tinha isso muito forte dentro de mim. E eu comecei a dizer por aí: um anjo dormiu lá em casa. Só que eu falei, eu preciso averiguar essa história com meu pai e com minha mãe para ver se é verdade. E meu pai já morava em Porto Seguro, eu já morava em Curitiba. E minha mãe, que talvez até esteja nos vendo nesse momento, vai testemunhar isso. Falei: mãe, lembra daquela vez que veio um sujeito lá em casa, assim, assim, assado? Disse: lembro, filho. Falei: mãe, eu tenho uma impressão que aquele cara era um anjo. E ela disse: eu tenho certeza. Falei: como a senhora tem certeza? Disse: lembra que a gente fechava a casa por dentro com o ferrolho? Falei: lembro. Quando nós acordamos, ele já não estava mais em casa. E a casa estava fechada por dentro, com o ferrolho. A Bíblia diz que muitos, sem saber, acolheram anjos. Qual o propósito daquele anjo? Eu não sei. Hoje, quando eu penso nisso, eu tenho uma sensação de edificação, porque o Senhor Deus resolveu visitar a minha casa. E sempre que eu faço menção a isso, termino o sermão, sempre vem uns 2 ou 3. Na minha casa também entrou um anjo uma vez. A gente olha para esse texto, pensa que anjo é uma coisa do passado. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Tudo isso o quê? No contexto imediato desse texto, nós vamos perceber que havia uma opressão gerada pelos inimigos de Israel. Saqueadores que roubavam a produção da nação de Israel. E pensando nisso, eu falava hoje pela manhã que às vezes nós também nos questionamos por que que nos aconteceu tudo isso. Todos nós perdemos pessoas que nós amamos nessa pandemia. Uma vez eu ouvi, a minha secretária marcou para visitar uma irmã na igreja, porque eu sou pastor interino de uma outra igreja, eu não conheço todo mundo. E aí a secretária disse: pastor, o senhor vai visitar hoje fulano de tal. Ela perdeu o marido para a Covid, perdeu o pai, teve um infarto, perdeu um tio,
e perdeu 2 primos. Tudo isso em um período de 2 anos. Falei, tá bom, querida. Aí fui visitar essa irmã, uma jovem senhora. E ali a gente começou a conversar, ela começou a contar a história das suas perdas. E aquilo me fez emocionar. E aí falei um pouco da palavra de Deus, trouxe uma palavra ao coração dela. E ela contou a história do filho dela que tinha sido atropelado por um ônibus biarticulado. E o menino estava fazendo várias cirurgias. E quando eu terminei a nossa visita que ia orar, ela disse, não, pastor, ore pelo meu filho está aqui. Na porta do lado estava o filho dela. Eu entro, o jovem estava lá, e eu digo, e aí, rapaz, tudo bem com você? Ele responde, comigo sim, com você? Falei, comigo também. Você estava ouvindo nossa conversa ali? Ouvi alguma coisa. Eu ia orar, sua mãe pediu para eu orar por você. Tá bom, pastor, pode orar. E eu disse para ele, olha, a palavra que eu trouxe para sua mãe está na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que diz, tem cuidado de ti mesmo. Persevera nestas coisas, pois agindo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Mas para você eu quero dar um outro texto. Aí fui lá para, acho que é Efésios. Diz assim, por esta razão me ponho de joelhos diante do Pai, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que possais compreender com todos os santos qual seja a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além do que pensamos ou pedimos. A Ele seja a glória na igreja, por todo sempre. Amém. Aí o menino falou, amém. Eu comecei a fazer a oração. No final da oração, o menino disse, amém. E eu saí dali, fui fazer uma outra visita. 3 horas depois, toca o telefone, a notícia que aquele menino tinha morrido. Agora veja, a mulher já tinha perdido 5 pessoas. E depois de 3 horas da visita do pastor, perdeu o filho. Se o Senhor estivesse conosco, por que teria acontecido tudo isso, disse Gideão. Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E para mim foi um choque. 3 horas depois o menino faleceu, o menino estava bem. A mãe saiu para fazer uma compra, quando voltou encontrou o colchão cheio de sangue, uma hemorragia. Depois eu fui saber que aquele menino estava afastado do Evangelho, estava desviado da igreja. E eu pude ver que Deus foi providencial. No dia seguinte vou fazer o funeral, e aí cheio o ambiente, tinha que ser ao ar livre. E eu disse, irmãos, se eu fosse morrer daqui a 3 horas, eu gostaria que Deus fizesse comigo o que fez com Felipe. Deus mandou um mensageiro trazer uma palavra ao coração dessa mãe. Deus mandou um mensageiro falar da fé em Jesus ao meu coração. E eu quero dizer para vocês que talvez eu tenha sido uma das últimas 5 pessoas que viram Felipe antes dele morrer. Uma foi a mãe dele, outra fui eu. E as outras 3 foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E eu fiz uma aplicação naquele funeral que foi algo maravilhoso. Porque a gente não consegue enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem uma perspectiva unicamente voltada para si, para nós mesmos. Se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então o Senhor voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Eu sou eu quem o envia. E aí eu paro de novo para dizer que todos nós somos enviados. Deus salva pessoas e leva para a glória. Deus salva outros e deixam aqui. E os que aqui ficam somos enviados para pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, sermos nós bênção na vida de outros. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Talvez vocês fiquem um pouco prejudicados com essa introdução tão longa. De manhã eu fui mais pontual. Do que é que nós precisamos para continuar proclamando o reino de Deus nesse tempo? Este que é um dos piores dos tempos que a gente vive. Fiz menção hoje pela manhã de um pensamento de Rubens Amorese, onde ele expõe que há 3 forças do nosso tempo: a privatização, onde impera a indiferença; a pluralização, onde impera... a privatização impera a indiferença. A pluralização impera as diferenças, e a secularização, onde impera os sentidos. Nós falamos um pouco sobre o antropocentrismo que domina nosso tempo. Falamos também sobre a tendência ao pensamento totalizante, onde a sociedade está dividida, onde todo mundo que pensa assim está de um lado, todo mundo que pensa do outro jeito está do outro lado. A ausência de referência dos absolutos. Existe hoje uma ditadura de uma minoria barulhenta impondo o seu ponto de vista sobre a totalidade. Uma consciência cósmica que levará a um paganismo panteísta, onde as pessoas acabam cultuando a criatura e ignorando o Criador. Eu não vou me aprofundar nisso, por isso até quem está no PowerPoint pode avançar um pouquinho. Eu ia falar um pouco sobre o antropocentrismo, como isso acontece, o pensamento totalizante, isso. Mas eu quero olhar para o texto que nós lemos e tentar responder aqui a esta pergunta do que precisamos para continuar proclamando o reino de Deus nesse tempo, que é um tempo com marcas muito sérias e profundas. E olhando para esse texto, eu apresento a primeira resposta: precisamos de sensibilidade para perceber Deus no nosso dia a dia. Aquela sensibilidade que eu tive para perceber o anjo do Senhor. Aquela sensibilidade que eu precisei ter para descobrir que a palavra que eu ia dar àquele menino teria que ser uma palavra diferente daquela dada à sua mãe. Aquela sensibilidade de perceber o que Deus está me mostrando, o que Deus está me sinalizando. O versículo 13 diz: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso? Mas o que é que está acontecendo, Gideão?
Você não tem percebido que eu estou com vocês? Vocês não estão sós? E às vezes nós não temos a prática devocional de intimidade com Deus que vai resultar nesta sensibilidade da presença de Deus em nossa vida. E aqui no texto temos alguns elementos importantes. O mensageiro de Yahvé, o anjo do Senhor, que se senta embaixo de uma árvore e que estabelece ali um santuário. Quando eu era criança, eu pensava que o santuário era o templo. E eu, já filho de pastor, me lembro muito bem quando um vice-presidente bateu na minha perninha, eu sentado aqui, como toda criança fica balançando a perninha. Aquele homem, aquele que comprou o revólver, chegou para mim e disse assim: pare com isso, menino. Só porque você é filho de pastor, precisa ter reverência na casa de Deus. Deus é tão bom que não me deixou ficar complexado, porque hoje eu poderia ser um revoltado, porque aquele homem achava que o santuário era o templo. Aqui há um santuário embaixo de uma árvore. O santuário é onde Deus está. E a Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso é fantástico, porque quando a gente vai enfrentar um desafio, seja ele qual for, a gente vai na consciência de que o Senhor está conosco. Eu já enfrentei muitas situações, como vocês também, e algumas dessas situações terríveis. E eu digo: Deus, vem comigo, disponibilize as armas espirituais do teu reino contra o reino das trevas, e vem comigo. Gente, é maravilhoso. Eu entro no ambiente, a presença de Deus vem comigo. E às vezes Deus nos usa de uma maneira tão extraordinária, porque temos sensibilidade de perceber a presença de Deus no nosso dia a dia. Você tem percebido Deus no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu colégio, na faculdade, no trabalho, no trânsito? Quantos livramentos acontecem e a gente às vezes não se apercebe que a presença de Deus está conosco. Precisamos de sensibilidade para perceber Deus atuando no nosso dia a dia, para continuarmos anunciando e pregando o Evangelho do Reino. Segunda tentativa de responder a pergunta do que precisamos para continuar proclamando o Reino de Deus, além da sensibilidade para perceber Deus no nosso cotidiano, precisamos compreender que Deus quer usar o que temos e o que somos. O que é que você tem? Eu não tenho nada em casa, disse a mulher ao homem de Deus, a não ser uma botija de azeite. Quase sempre a gente não reconhece o valor daquilo que temos. Eu não tenho nada em casa. Na hora de alimentar a multidão, que a Bíblia tem dificuldade de quantificar, diz apenas 5.000 homens. O que é que vocês têm? Nós não temos nada. Vão ver o que é que temos por aí. Nós só temos apenas... Quantos pães? Não estou ouvindo. Isso, porque eu faço confusão. Às vezes eu chamo de 5 pães e 2 peixinhos, às vezes eu chamo 5 peixes e 2 pãezinhos. O que é que você tem? Ah, o que eu tenho é tão pouco, Deus. E há um ditado popular que o pouco nas mãos de Deus é muito. Eu sou o menor da nossa tribo, a minha tribo é menor. Quando eu reconheço que Deus vai usar o que eu sou e o que eu tenho, eu não estou nem aí. Não estou nem aí se eu não tenho tal coisa e se eu não sou tal situação.
eu me coloco nas mãos de Deus e digo: Deus, usa o teu servo. Por isso Deus diz: vá nessa tua força. Palavras maravilhosas vêm de gente que a gente não espera. Eu tinha na minha igreja uma mulher que não sabia ler nem escrever. Irmã Valdivina, que morreu com 100 anos. Coisa mais gostosa no culto de quarta-feira, eu lendo o texto bíblico, ela repetia o texto comigo, com aquela voz grossa. E eu ia ler o texto, ela recitava o texto como se ela tivesse lido alguma vez na história. Qualquer salmo que eu ia ler, ela me acompanhava. E ela chegava e disse: pastor, estou orando pelo Senhor. Eu falei: por favor, ore por mim. Às vezes nós achamos que não temos nada, mas existe algo em nós que Deus considera a nossa força. Vá nessa tua força. Precisamos compreender que Deus quer usar aquilo que somos e aquilo que temos. Terceiro lugar, precisamos ter uma visão real daquilo que nós somos. Gideão apresenta para Deus, no versículo 15, uma resposta. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Ele não reconheceu aquilo que foi dito por Deus. Gente, é tão bom quando a gente reconhece aquilo que nós somos. Meu nome é Ilquias. Esse nome é maravilhoso. Na minha casa, 6 irmãos, imagine como tiravam onda uns com os outros. Acho que tirar onda, entende aqui, né? A gente começava a botar apelido nos outros. E chamava o nome da pessoa e botava um apelido. A pessoa ficava chateada, o apelido pegava. E eles queriam botar apelido em mim. E o que as cara de cutia? Aí começaram a me chamar de Kia. E eu atendia. Até que um dia, aqui no Seminário do Norte, eu fui ver o que significa a palavra Ilquias. Gente, quando eu descobri o que significa, nunca mais deixei ninguém me chamar de Kia. Meu nome é Ilquias. Uma vez eu fui visitar um padre lá perto da minha igreja e ele veio me atender e disse: Ilquias é um nome curioso. Falei: é, padre? Eu nunca vi esse nome. Qual a origem do seu nome, meu filho? Disse: meu nome é de origem bíblica, padre. Ah, é? É. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de... Aí ele completou: Ilquias. Falei: exatamente, o senhor lembrou. E o que significa esse nome, meu filho? Disse: porção de Yahvé. Nós cantamos uma música aqui, Elohim, Yahvé, no seu... Está na hora de acabar, viu, pastor? Está na hora de acabar, estão ligando para eu terminar. Porção de Yahvé, pedacinho de Deus. Quando eu tive consciência do meu nome, eu me apropriei disso, e eu quero ser um pedacinho de Deus na vida de todo mundo que se relacionar comigo. Porque ao olhar para esse texto, precisamos ter uma visão real daquilo que nós somos. Não sou perfeito, cheio de defeitos, cheio não, 30% de defeito, porque eu tenho 70% de virtudes, de qualidades. Reconheço as minhas limitações, mas celebro as minhas facilidades e exploro positivamente aquilo que Deus me tem dado. Por isso Deus diz a Gideão que ele tem uma força, que ele tem algo de valor dentro dele e que o Senhor quer usar aquilo que ele é e aquilo que ele tem. Para sermos proclamadores do reino de Deus, precisamos de sensibilidade para perceber Deus no nosso cotidiano.
Precisamos aprender que Deus quer nos usar com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. Precisamos ter uma visão de nós mesmos, uma visão real, que não maquie. Uma das coisas mais libertadoras para mim foi descobrir que eu consigo viver admitindo minhas falibilidades. Ah, como é bom. Eu não ligo se alguém descobre que eu sou falho nisso ou naquilo. E eu sou de verdade. Mas eu reconheço também as minhas qualidades. Isso é fundamental. Em quarto e último lugar, precisamos crer na promessa de Deus. Versículo 16, mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Nós vamos perceber que Deus faz promessas para nós e nós devemos confiar nas promessas de Deus. Antigamente nós tínhamos um negócio chamado caixinha de promessa. Alguém dizia que era o horóscopo dos crentes. Tinha gente que não sai de casa sem tirar um versículo de hoje. Ah, gente, como é gostoso pegar aquele versículo, confiar nele, porque o Senhor está conosco. As promessas do Senhor não falham. E é tão bom ver. Deus mandou visitar aquele jovem, porque aquela mãe tinha uma promessa de que sua casa seria serva do Senhor. E eu não conhecia aquela mulher, não conhecia aquele jovem. As promessas do Senhor foram cumpridas na vida daquela família. Deus tem promessas para a nossa vida. Deus tem promessas para a nossa família. Deus tem promessa para a nossa igreja. Deus tem promessa para o seu povo. E Ele quer que o reinado dele se estabeleça a partir de nós. O que é que você precisa fazer para perceber Deus agindo em você, através de você, ao redor de você? Você precisa de intimidade com Deus. Você precisa perceber, Deus está em todo lugar. Se você não tem percebido Deus, deve buscar ao Senhor e dizer, Senhor, revela-te a mim. Deus quer usar a sua vida. E você precisa entender isso. O que é que você é, o que é que você tem, o que é que você faz. Tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Deus quer usar você. Deus sabe o que você é, como você está, e Ele quer que você tenha uma visão real de si mesmo. E Deus tem uma promessa do céu para você. Nesse ano que começa o ano do centenário, nossa oração é que a Igreja Batista da Capunga seja composta de pessoas que percebam Deus e promovam o agir de Deus. Aonde você for, Deus vai com você. E você vai proclamar o reino de Deus, porque tudo que você é e tudo que você tem, nas mãos de Deus, há uma promessa de vitória. Não estamos sós, Deus conosco está. Que Deus os abençoe.